Olá, Olá, boa noite. boa noite. Boa Só um noite. minutinho. Pronto, acho que agora deu certo. Você me escuta Boa bem? noite, sim. Tudo bem? Tudo. E aí? Desculpa. Gente, boa noite para vocês que estão chegando aí. A gente vai falar um pouquinho, né, Marília, hoje Sim, sobre um tema super legal aí, que é o jejum intermitente. que tá super na moda, né? Todo mundo querendo Tá, fazer. então, todo mundo querendo fazer. Será que o pessoal tem feito certo? É isso que a gente vai ver, né? Verdade. Então, tem se falado muito, se estudado muito sobre o jejum intermitente, mas o jejum intermitente não é um assunto tão novo assim, né? Já há Sim. muito tempo que a gente discute, mas recentemente tem saído muitos estudos aí que são estudos mais válidos assim e que têm demonstrado maior efeito, maior nível de evidência, né? Certo. Eu só não tô, eu tô ouvindo a minha voz, sabe? Eu tô falando e ouvindo depois. Eu te escuto bem, eu tô te Todo ouvindo mundo bem. Tá escutando dando bem? retorno, né? Isso, tá bem. Vamos lá. E Bom, assim, né? Desde o jejum intermitente, ele tá vindo aí desde 2013. Então já tem um tempo bom que ele vem vindo. uhum. Marília, afinal de contas, como que a gente define então a questão do jejum intermitente? Basicamente, você fala de você tem uma janela, um período de alimentação, seguido de um período de restrição. Então, fica uma boa parte do tempo sem se alimentar. E aí, para o jejum intermitente, existem vários protocolos, né? Sendo o mais conhecido o 18, 16 por 8, onde se alimenta na janela de 8 horas e fica 16 sem se alimentar. O de 5 por 2, onde você, durante 2 dias, ficaria totalmente em jejum ou com consumo muito baixo, que De seria equivalente calorias, a umas muito baixo de 600, calorias. 500 calorias, né? Sim, que é equivalente a um almoço, ou o TRF, que eu vou falar mais, que é o que eu gosto bastante, que é onde você também tem uma janela de alimentação de 4 até 12 horas, mas a diferença é que você faz no período noturno. Então, os mais feitos, mais aplicados, são esses três tipos. Certo. Tem se comentado muito da questão do jejum intermitente, pelos efeitos ali antioxidantes, né? Os efeitos da Sim, ação da da cetogênese, resistência, né? da resistência à insulina, da redução de Da melhora da colesterol, resistência à insulina, melhora do perfil lipídico, né? E perda de tudo isso, peso, que é o perda de grande peso. cereja do bolo. E, inclusive, nos últimos trabalhos foi discutido que esses benefícios talvez fosse pela perda de peso. E aí a gente Certo. viu que também não é bem assim, que o jejum em si também provocaria através dessa cetogênese, né, que faz esses efeitos aí gênicos, né, e sobre o colesterol, sobre a insulina, e que também não seriam responsabilizados só a perda de peso que faria tudo isso, né? Uhum. Então, existem esses tipos, essas variações, né? A gente vê muita gente fazendo jejum intermitente, cada um fazendo Do seu modo. seu modo, ao seu gosto. E o que a gente tem visto muito, principalmente em consultório, né, são pacientes que têm consumido uma quantidade grande de calorias Pós-jejum. nesse período aí pós-jejum. Uhum. E aí? Então, até hoje a gente já discutiu a respeito, né? Então, para quem não sabe, Natália e eu atendemos juntos. A gente já está em um tempo atendendo, então todo o Sim. nosso procedimento é feito. Nós duas tomamos as decisões e hoje a gente vinha falando bastante a respeito dessa questão. Porque o que acontece? Muito se difere na questão de resultado quando a gente vê em estudos, tá? De resultados bons ou não referente ao jejum intermitente, por quê?
Por exemplo, no 16, onde você se alimenta 8 horas, você fica 16 sem se alimentar. Se você, por exemplo, começar, né? Então eu jantei às 9 horas, você só vai poder se alimentar pelo jejum 8 por 16 a 1 hora do outro dia. Então ele vai fazer sentido se quando você for se alimentar, for uma alimentação saudável, uma alimentação balanceada. Não adianta, por exemplo, você ficar todo esse tempo em jejum e às 13 horas ir lá no McDonald's comer um hambúrguer gigante, com uma batata frita gigante, com meio litro de refrigerante, que gera compulsão. Então tem efeito benéfico sim, é bem bacana, mas a gente tem que tomar cuidado com esse pós-jejum. O que está sendo ingerido nesse pós-jejum? Assim também como acontece com o 5 por 2, né? Onde você teria esse jejum durante 2 dias que você vai estar consumindo o mínimo e nos outros 5 dias você tem a sua alimentação liberada, você está com a sua alimentação livre. Então, o cuidado aí é o que você está comendo, qual que é o seu objetivo. Então, eu vou ficar de jejum para estar levando essa questão de perda de peso, mas eu tenho que estar tomando cuidado com o que eu estou comendo depois desse tempo de jejum. Sim, e para o paciente que tem feito o jejum intermitente, né? E que não tem perdido peso, será onde que ele está errando também, né? Muito provavelmente por conta dessa alimentação que vem depois. E lembrando que assim, o jejum intermitente ele não é excelente para todo mundo. Então, haverá pessoas que terão um resultado muito bom, que você logo de cara terá uma perda de peso significativa, uma resistência à insulina diminuída, uma melhora no perfil das gorduras, e outros não, que não vão se adequar tanto a esse estilo. Então, vai ter fraqueza muscular, vai ter hipoglicemia. Então, não é um protocolo que todo mundo pode fazer na questão de que hoje eu acordei e vou começar um jejum intermitente. Então, ele precisa ser controlado para que a gente chegue no resultado que a gente está querendo. E tem as suas indicações e contraindicações também, né, Marília? Imagina uma Tem. gestante fazendo jejum intermitente. Ou uma Muito lactante. complicado. Uma lactante, um paciente diabético, Sim. né? Sim, Então, hipertenso. então precisa realmente ser individualizado, porque há indivíduos que não têm aquela indicação de fazer, né? Sim, e até assim, do controle, né? Então, hoje, quando a gente entra com um protocolo de jejum intermitente, a gente antes está vendo os exames do paciente, eu estou vendo, por exemplo, um perfil. Ele tem bastante gordura ali solta ou não, tem condições, a pessoa consegue, porque também, vamos lá, que é um desafio grande, né? Então, para quem é vespertino, para quem, por exemplo, janta e não se importa em tomar café da manhã e leva bem, você consegue tranquilamente passar. Mas, como uma pessoa que eu acordo com uma fome de leão, gente, eu como um paciente se eu não tomar café de manhã. Então, para mim, não resolve essa questão de 16 por 8. Eu preciso do café da manhã. Então, são várias coisas individuais que a gente precisa estar atento para poder entrar com o protocolo de jejum. E a gente tem usado mais a questão do ciclo circadiano aí ao nosso favor para tentar Sim, melhorar essa questão dos horários do jejum, né, Marília? o que é perfeito, porque eu sou muito fã, né, de ciclo circadiano. E por mais que a gente queira, que a gente não queira, por mais que a gente fuja, o nosso corpo ele é regido pelo ciclo. E dentro do ciclo você tem um horário assim, de que você está super ativa às 8 horas da manhã. Então você entra com o seu café da manhã, depois você tem o período da tarde e às 18 o seu corpo já começa a ficar mais tranquilo, se preparando para entrar no repouso. Então, uma modalidade que eu gosto bastante é o TRF, onde a gente começa, né? Você tem o seu café da manhã, o seu almoço, o seu jantar, só que ele cessa às 18 horas. Então, para de comer às 18 horas e só vai para o outro dia. Por quê? A gente já entra junto com o ciclo nesse período de repouso. Então, a alimentação vai cessando aí para o outro dia. Esse é o que eu tenho tido mais resultados. E E que como você já teria. está se Uhum. preparando, desculpa, como Não, você sim. já está se Uhum. preparando para dormir, é mais tranquilo de você conseguir levar. E que Então, de teriam assim, todos das os modalidades, benefícios, né, do jejum, sobre a questão do sim. insulina e tudo mais, né? E você não está indo contra o seu corpo, né? Pelo contrário, você está indo de acordo com o seu ciclo. Então, o resultado é mais fácil de ser alcançado. Por exemplo, das outras formas, né? Tanto o 16 por 8 como o 5 por 2, ele pode acabar atrapalhando esse ciclo, por quê? Você fica naquele entendimento de que um dia eu como muito, no outro eu não como nada.
aqui eu estou recebendo comida, aqui eu não estou. Então você pode acabar atrapalhando mais esse metabolismo do que ajudando. E aqui não, com o TRF você consegue melhorar bastante até mesmo a questão do ciclo. Então, de sono, de resistência à insulina, de perfil lipídico, um Inclusive em protocolo que alguns atende trabalhos bem também de cognição também, né? cognição, sim. Então, quando bem aplicado, né? Quando o paciente ele permite, quando tem um bom retorno, né? Da gente estar vendo que o metabolismo está ok, dá um resultado muito bom. Eu acho bem bacana. O Fernando fez uma pergunta interessante aqui. Quando você fala em poder comer durante as 8 horas, você tem que Certo? seguir um cronograma dentro dessas 8 horas ou pode Certo. comer quando quiser? Lógico, Ó, coisas saudáveis ele colocou. a maioria entra com 3 refeições. Então você teria, né? Se for 16 por 8, normalmente omite-se o café da manhã. Porque num jejum intermitente você tem 2 objetivos. Que é você estimular a gordura, você está em jejum e você vai fazer esse estímulo de queimar mais a gordura, e a outra de omitir uma refeição que vai diminuir essa caloria. Então teria um gasto energético maior e um consumo menor. Então, se a gente coloca aí 3 refeições bigs, né? De, por exemplo, eu comi almocei no McDonald's e jantei uma feijoada. Então, a gente já acabou com esse objetivo de estar reduzindo a caloria, né? Então, você tem sim 16 por 8, 2 refeições, que seria o almoço e o jantar, mas pensando em pratos bem elaborados, bem nutritivos, não fica à vontade para eu E sair e comer o comer que eu quiser, não. a todo Não momento, né? deveria, não deveria. Mas o objetivo é que Então essas refeições aí precisa, sejam então saudáveis. para responder aqui o Fernando, precisa ter os horários ali certinhos, não ficar comendo a todo momento ali, porque isso não Não, faz ficar sentido no beliscando. jejum intermitente, né? Não, ficar beliscando a todo tempo, não. Então você teria que ter. Não digo aquele cronograma, né? Porque assim, às 13 horas eu garanto que vai estar subindo pelas paredes. Então às 13 horas você vai estar bem faminto, vai ser aquele horário do término do jejum e você vai se alimentar, né? Mas que depois já vem o horário de jantar, até para você conseguir levar o restante do jejum. Mas não de ficar naquele belisco de que eu almocei 1 hora e ali 2 eu fui comer outra coisa e 3 não, mas que você tenha 2 refeições fechadinhas. A Sheila perguntou aqui também, pode ser um cafezinho pela manhã? Eu acho que também precisa ter essa diferenciação do que quebra o jejum intermitente, né, Marília? O que quebraria o Sim, jejum intermitente? Porque um cafezinho, um chá, em geral, não quebra, né? Se não for não, adoçado, né? exatamente. Então, se for um cafezinho preto, sem adoçante, sem açúcar, não quebra jejum. Então, café, chá, água não vai estar quebrando. Agora, se eu já colocar, por exemplo, um Um café com suco. açúcar, e aí eu já tenho um suco, sim, ou mesmo um chá adoçado com açúcar, aí eu já quebrei o jejum. A Ellen perguntou aqui também, uma pergunta interessante, o que é TRF? TRF é alimentação com restrição de tempo, no português. Então é quando eu Então tenho seria também uma janela, é uma janela também de alimentação. Então onde eu posso me alimentar, por exemplo, das 8 da manhã até as 6. E aí depois das 18 horas das 6 da tarde eu já não me alimento mais. E que pacientes teriam maior benefício do jejum, Marília, ou do seu ver, seu ponto de vista? Olha, o que é primeiro tolerância. Então, ver se dentro, né, das opções, seja 16 por 8, seja 5 por 2, seja TRF, se tem essa tolerância para poder estar aguentando esse jejum. Então, se o paciente ele não vai entrar em hipoglicemia, se ele não vai ter fraqueza, se ele não vai ter falta de concentração, tendo essa questão adaptativa, estando os exames ok, então a gente vai verificar bioquímica mesmo, né? De vamos ver aqui como é que está o metabolismo. Estando o metabolismo, a gente pode entrar com quem que não é indicado? A gente já falou, né? Gestante, lactante, idoso não pode entrar em jejum. Por quê? O que acontece? Quando a gente entra num jejum intermitente, seria lindo se a gente perdesse só gordura, se a gente mobilizasse só a gordura. Mas isso não acontece, a gente mexe também com massa muscular. E aí, para o idoso, essa perda de massa muscular, dificilmente a gente vai conseguir resgatá-la.
E, por exemplo, num caso, né, de uma hospitalização de uma doença, isso é fundamental para que a gente tenha preservada. Então, nada de idoso fazer nenhum dos tipos de jejum intermitente. E eu também não gosto de entrar para quando você tem, por exemplo, um paciente que tem um perfil lipídico ou muito triglicérides ou muito colesterol, que a gente vai estar mobilizando muita gordura. A gente tem que pensar bem no que vai dar de refeição, porque eu não posso deixar isso jogado na corrente sanguínea e ver o que acontece. Então, eu posso ter uma perda de peso com risco cardiovascular aumentado. Então, esse tipo de pessoa também É. não. E para quem tem pouca massa muscular, porque a gente também vai perder um pouco. Então, esse também eu não indico, não. O correto mesmo é fazer uma avaliação, né, principalmente Sim, dos exames do perfil metabólico desse paciente, e aí discutir a melhor estratégia, né? O paciente ele vem muito com uma ideia na cabeça. Ah, eu vim para fazer o jejum, né? Mas às sim, vezes aquela exatamente. estratégia não é a melhor estratégia para ele, né? Precisa ser bem Sim. individualizado isso. E outra coisa também para quem está querendo ganhar massa muscular. Só o jejum intermitente também eu não indico, não. Então tem que ter um plano alimentar bem elaborado para a gente estar protegendo essa A massa o e músculo. fazendo com que a Uhum. gente concilie as duas. Porque senão é aquela coisa, né? Perder peso a gente pode perder tudo. Pode perder água, pode perder gordura, pode perder massa muscular. E aí a balança pode estar mostrando para a gente de que o peso está reduzindo. Mas será que está reduzindo aquilo que a gente quer? É a gordura ou a gente está perdendo mais massa muscular do que gordura? Então, para E, quem está querendo ganhar massa também, tem que ser bem conduzido. e eu sempre falo para o paciente, né? Os pacientes eles querem perder peso, perder gordura e ganhar massa ao mesmo tempo, Ao mesmo né? tempo, Então é uma coisa assim, é difícil isso. é que não dá muito certo, né? Não A dá gente muito tem que certo. É. começar. Por isso que a gente sempre coloca para paciente nosso, né, Natália? A gente precisa dividir nas partes. Vamos por objetivos e a gente vai Sim, com primeiro certeza. alcançando cada um deles para passar para a próxima fase. Porque todo mundo junto às vezes não dá, não. Com certeza. Bom, mas o que a gente tem visto de alguns resultados tem sido benéficos, principalmente na questão metabólica, né? Melhora Sim, bastante, mas tem, como a gente falou, as indicações e tem o jeitinho ali de fazer, que não é bem só fazer o jejum, né? E comer ali à sim. vontade, né? Que é uma falsa ideia e que as pessoas Não, acham que é assim, né? e até mais assim também pela adesão. Então, para perda de tempo, como a gente falou hoje, né? Da analogia, perder peso é como você subir uma escada rolante ao contrário. Então, o tempo inteiro você tem que estar policiando nisso. Então, não adianta uma perda de peso muito brusca, já eu vou fazer jejum intermitente por um mês, por 2 meses, se eu não vou conseguir levar isso por muito tempo. Então, de sempre se adaptar, sempre procurar algo que te dê prazer e que você consiga levar para a vida para que você consiga manter esse Manter. peso. Ao contrário, a gente começa uma coisa, essa aqui eu fazer jejum todo dia, eu não vou conseguir ficar 2 dias na semana em jejum em 24 horas. Então, já não dá muito certo. E quando a gente fala do ciclo circadiano, é interessante porque você está indo a favor do seu corpo, você tem um horário ali menos reduzido, e também se você não conseguir até às 18, que vá até às 20, às 21, já é benéfico para você, que é o horário que seu corpo ainda tem uma resposta boa. Então, Sim. não consigo fazer jejum. Então, vamos melhorar a alimentação e jogar essa refeição para no máximo 21 horas. Você já tem um efeito benéfico. Benefício. Eu acho que Sim, tudo que quando a gente faz que tem uma restrição muito grande, né? E tem isso às vezes é mais malefício, traz muito mais malefício do que benefício do para que a nossa benefício. saúde, né? Principalmente para Sem paciente, quando eu dúvida. falo paciente diabético, que quer perder peso, tem que ter muito cuidado, né? Com Paciente que usa insulina, medicamento. que usa hipoglicemiante, né? Não, e aí Talvez nem o jejum pode, não nem pode. seja a melhor estratégia, e nem tem Não, evidência nesse para esse tipo de paciente, né? ele nem é recomendado. Então, para quem tem a questão da insulina, que está no hipoglicemiante, nem é recomendado o jejum intermitente. Sim. Então, precisa ter cuidado com algumas coisas, né? Então, o benefício a gente sabe que tem, assim como qualquer melhora na alimentação. E tem uma coisa que, né, a gente vai naquilo de se apegar, de vamos fazer o jejum intermitente.
A prática do jejum, o objetivo dele é o mesmo de que toda redução. Então você vai perder peso a partir do momento que você comer menos do que você gasta. Né? Sim, é um Aí sim você balanço vai estar perdendo energético, né? peso. É um balanço. Isso se no jejum, se reduzindo calorias, se for praticando mais atividade física, tudo leva ao gasto de energia, né? Então, assim, se não for aquela coisa de que eu vou fazer a prática, de que eu vou levar, não é a única solução. Dá para mexer em muitas outras coisas. Então, assim, para resumir os benefícios, a gente tem visto benefício, existem níveis de evidência do jejum intermitente para algumas populações, digamos assim, né? Sim, mais para É, a época de Ramadã, né? Que o pessoal fica em jejum durante bastante tempo, sim, mas até o uhum, jejum deles é muito bem controlado. Porque o que, que eles fazem? Então, eles iniciam quando o sol nasce, o jejum, e fica até o pôr do sol se alimentando à noite. E isso eles fazem durante um mês, né? Então, eles não levam para a vida. E aí a uhum, maioria dos estudos é em cima disso, né? De sim. verificar a melhora no perfil dentro desse tempo. Talvez o que falte também nesses estudos é um acompanhamento a longo prazo, né? Então Perfeito. a gente não sabe a longo prazo, né, como que isso funciona, como que esses efeitos aí antioxidantes, antioxidativos, eles funcionariam, né? Então, Sim, por isso que deve ser realmente individualizado, né? sim, com certeza. E resultado a gente sabe que dá, né? Então é adequar, ver o que é melhor para você, para sua necessidade, com aquilo que você quer do seu objetivo e o que você vai dar sequência, o que você vai dar continuidade. Então essa sim faz a diferença, ou no jejum intermitente ou em qualquer outra forma de melhora na alimentação. Mas a dica, né? Então, você já trazendo esse jantar para mais cedo, você já melhora a sua resposta hormonal de fome, de saciedade, você já melhora esse perfil lipídico, porque você come a hora que você tem que comer e você relaxa quando você tem que relaxar. Então, pensando, eu não consigo ficar em jejum, você não precisa também estar pagando penitência, né? Mas uma vez que você já melhora essa qualidade, você já antecipe esse jantar para mais cedo, né? Mais longe do que você vai dormir, já dá uma melhora bem significativa. Certo. Então, gente, só para pontuar aí os principais conceitos aí que a gente falou, vou pedir para a Marília dar uma resumida na questão do jejum, os tipos de jejum, as principais indicações, né? E os principais efeitos aí. Ó, eu vou até fazendo aqui o meu tique, né, para poder lembrar de tudo que a gente tinha comentado. Então, o que é o jejum intermitente? O jejum ele é uma prática, né, e a gente começa nisso. Você tem uma janela de alimentação, então você se alimenta durante um período e você passa um outro tanto em jejum. Hoje o que a gente tem, né, que é mais o que mais se utiliza é a modalidade de 16 por 8, onde você tem uma janela de alimentação de 8 horas, seguida de 16 horas de jejum, sendo que esse jejum ele é feito durante o dia. Então, um exemplo, você jantou lá às 21 horas. Você só vai se alimentar às 13 horas do outro dia. E apesar de colocar que a refeição é livre, o ideal é que você tenha uma refeição balanceada, né? De que você não espere isso tudo e vá para uma feijoada. Então, sempre seguidas de refeições balanceadas. Tem o 5 por 2, onde você teria 5 dias de alimentação liberada, sempre de forma saudável, e durante 2 dias faria seu jejum de 24 horas ou com o mínimo de caloria possível, então até 25% do dia, que seria equivalente a um almoço, e o TRF, que ele vai a favor do ciclo circadiano. Eu já tinha feito um post sobre o círculo vou estar fazendo um outro novamente, que coloca o quê? Então, durante o dia, você pode se alimentar numa janela também de até 12 horas. É obrigatório fazer café da manhã, então não pula-se o café da manhã. É próximo das 8 horas, que é quando o corpo está despertando. Tem almoço, tem jantar, porém a última refeição às 18 horas. Então, esse, na minha prática clínica, é o que eu tenho mais adesão e melhores resultados. Os benefícios, então, que a gente comentou.
você tem melhora na resistência à insulina, controla também o açúcar do sangue, controla o perfil de gorduras. Algumas pessoas relatam, né, em estudos também você vê bastante, melhora na cognição, na Sim. memória. Você tem, eles falam até da questão de proteção de células, no caso de câncer, não para curar câncer. Porém, os estudos mostram que ele protege as outras células. Então, não mexe no câncer, mas protege as outras células que estão próximas também. Tem estudo que mostra isso. E a questão de se todo mundo pode fazer. Não, não é todo mundo que pode fazer. Então, idoso não pode fazer. Criança, adolescente, mulher gestante que está dando de mamar e com doenças crônicas. E Então, diabéticos, se né? você... Hipertensos, pacientes que têm essas Hipertensos, doenças crônicas, precisa ser muito bem individualizado, né? muito bem monitorado. E até mesmo essa questão de todo mundo poder fazer, de sempre ter avaliação. De você passar com o endocrinologista para checar. Então, ver se glicemia, se insulina tá ok. Para estar vendo o perfil lipídico, os exames estão todos ok. Aí sim a gente faz o plano com o nutricionista para poder estar entrando com jejum. E aí, entrando com o jejum, a gente vê a tolerância do paciente. Tá tudo ok, não tá entrando hipoglicemia. Tem indício para desmaio, porque muitas vezes, quando você entra numa restrição muito grande, você tem fraqueza muscular, indícios para desmaio. Então, não é isso, gente. A gente não tem que chegar nisso, porque aí já é o seu corpo mostrando que ele vai parar. Então, não tem que chegar nisso, não. Vendo tudo isso, a gente entra com o jejum e a perda de peso acontece. Então, dos E a gente tem resultados visto aqui, bastante quando bem... resultado, né, Marília? Sim, quando bem conduzido, acontece muito bem. Quando bem conduzido. Sim. Pessoal, vocês têm alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta? E aqui, ó, dos riscos, é o que a gente falou, né? Então, tem a questão de você ter uma hipoglicemia, você mobilizar demais gordura quando não deve, o que pode aumentar risco cardiovascular, porque é aquilo. Imagina que eu tô com a mão cheia de confete, né? Então, é a gordura. E eu chego e, joga esse confete para cima. Eu tenho que ter alguém para recolher. Então, se eu não tenho uma alimentação boa, né, que proteja essa gordura para que ela não se infiltre onde ela não deve, eu tenho dois problemas. Eu posso até perder peso, porém eu posso ter um risco cardiovascular aumentado por conta de toda essa gordura que está espalhada. Então a gente tem que tomar cuidado com isso também. Não é só fazer o jejum. Então eu vou entrar com o jejum, mas eu vou tomar outras medidas para que mexendo com essa gordura ela esteja protegida para não me dar um outro problema que eu não estou querendo. Sim. Quero, a Gabi falou, quero fazer, mas eu vivo comendo. Daí só dá vontade de doces. Por que isso? Então, É, tem pacientes que a gente ó, observa, né, que acaba tendo, não só de doce, mas termina o jejum, dá aquela vontade louca de comer tudo, de tudo, comer né? tudo. E quando você está com muita fome, o seu cérebro está em instinto de sobrevivência, né? Então ele não fica naquilo que você pensa de, nossa, uma salada agora de alface com tomate, que delícia. Não. Você está com fome e vai naquilo de que eu preciso de alguma coisa muito calórica. Então eu quero um doce, eu quero uma picanha, eu quero uma massa, Quero para um você hambúrguer. restabelecer um hambúrguer, para você poder restabelecer essa energia logo, né? Então você não vai pensar na salada. Mas pelo que eu entendi, ela não faz. Ela quer fazer. Ó, perguntaram aqui, dá certo É. fazer o jejum junto com low carb? É Dá. aconselhável? A gente Então, tem visto também, né? A gente tem feito também, né, Marília? sim, tem feito. Dá certo? Dá quando bem conduzido. Muito bem conduzido para você entrar com esse carboidrato nos horários oportunos, onde dê melhor resultado. Dá certo sim, quando bem conduzido. Perguntaram aqui também. É sempre bom começar com líquido, tipo água com limão ao acordar? Sim, não necessariamente, porque tem essa questão da água com limão para emagrecer, né? Água com limão não emagrece. Então, assim,
o que você vai estar conseguindo? Ah, coloquei ali, espremi meu limão na água, você vai ter uma dose maior de vitamina C, é um pouquinho de fibra por conta do limão, mas emagrecer por conta dessa água você não vai não. Mas beber a água, eu até indico para os meus pacientes, acordou, 2 copos de água. Porque você veio de um período grande, né? Você dormiu, então digamos que você dormiu 8 horas, você não ingeriu nada de líquido. Então, esses 2 copos de água vai hidratar, vai tirar toxina, vai dar uma despertada no corpo. Então, quando você acorda, eu sempre indico. Eu gosto bastante de começar sempre com 2 copos de água pela manhã, diferente de refeição. Então, quando a gente entra com líquido na refeição, ele atrapalha a digestão. Então, aumenta demais o suco gástrico e faz diferença porque prejudica. Então, assim, em refeição, no máximo 150 se você não conseguir ficar sem. Mas o ideal é que não tenha nada. Oi, Fernanda, tudo bem? A Fernanda mandou uma pergunta legal aqui para gente. Doutoras, Pergunta. associado com exercícios físicos, o potencial aumenta, eu poderia atrapalhar o processo? Você quis dizer atrapalhar o processo se você fizer exercício físico, é isso? Em jejum? Em jejum. Então, atrapalhar não vai. De perda ou de ganho. Agora você tem que ver o seguinte, né? Você já vai estar em jejum, para você é tranquilo continuar esse jejum e você pode ter uma queda, né, de glicemia e entrar numa hipoglicemia e o rendimento ser menor. E também tem o risco de compensação à tarde. Então, eu treinei ali, eu vim de 16 horas de jejum, treinei, né, continuei aqui, almocei. E aí, durante a tarde, você compensar isso que você não fez durante o dia. Resultado de que, nossa, vai super potencializar? Em estudo científico, é muito controverso também. Não tem nada que bata o martelo de falar, nossa, melhora muito o rendimento de quem faz exercício em jejum. Então, não tem uma indicação forte para falar, não, é muito bacana, faça. E realmente tem que tomar muito cuidado com a questão da hipoglicemia, né? De repente, de Sim. malhar no período de jejum é complicado. E também o pós, né? Você já tem que entrar aí com pós dependendo do seu objetivo. Se for para ganhar massa magra, se for para perder gordura. Então é melhor avaliar o objetivo e composição corporal antes de falar, né? É super bacana ou não é bacana. A Gabi, não, doutora, não faço não. Mas quando fico muito tempo sem comer, horas e horas dá fome, porém de doces. Tem pacientes que têm mais o perfil do doce mesmo, né, Marília? Sim. A gente vê isso e Não. muitas vezes a gente acaba usando algumas estratégias, tanto da parte nutricional como de medicação, para conter essa questão do doce, né? Então, muito dos casos que eu venho pegando nessa questão de doce tem muito a ver com o intestino. Essa questão, né, da minha obsessão dessa povoação de intestino, bactérias ruins do intestino, as que podem dar problema, elas têm preferência por carboidratos, né, por doces e por gorduras saturadas. E as danadas acabam mandando informação para o nosso cérebro do que elas querem. Então, muitas vezes, quando a gente melhora esse funcionamento do intestino, e funcionamento que eu digo não é só a questão de ir lá e fazer cocô todo dia, não, tá? Então, assim, de melhorar a flora mesmo, de dar comida para as bactérias boas e deixar as bactérias ruins sem comida, né? Diminuir aí a população delas melhora muito essa questão da vontade do doce. E tem uma outra coisa de que, assim, a gente também vai na tendência do querer mais. Por incrível que pareça, quando eu gosto muito de doce, mas à medida de que eu vou reduzindo, eu também vou diminuindo essa vontade. Hoje até a gente comentava a respeito disso, de 15 em 15 dias a língua muda as células dela. Então aquela coisa que eu gosto muito, em 15 dias pode mudar e eu não gostar tanto assim. Então você ir tentando reduzir, por exemplo, eu amo comer chocolate ao leite. Dá para eu trocar por um 40% cacau? Daqui a pouco eu estou indo para um 50%, um 60%, um 70%. Que você vai modulando esse seu paladar e você vai perdendo também essa sua vontade, essa coisa da questão do doce. Dá uma boa tentativa também para fazer, para estar diminuindo. A Gabi perguntou também se água com própolis é bom. Para a imunidade? Para a imunidade, sim. O própolis tem mostrado aí uma boa questão de melhora da imunidade. Mas para perda de peso, não que eu saiba.
A Mara também perguntou aqui, fazer exercícios no período de jejum é aconselhável ou melhor no período fora do jejum? É o que a gente estava justamente comentando, né? Que tem que ter um cuidado. O ideal seria fazer fora desse período de jejum, né? Sim. Até porque o rendimento é outro, né? Então, sem energia, você tem duas coisas diferentes. Então, uma questão, eu quero mobilizar muita gordura. Então, você vai mobilizar mais porque você vai precisar de reserva. Mas na disposição, sem esse carboidrato, num período longo, talvez seja menor. E também tem a questão de você compensar mais no final do dia, né? Então, é melhor que você tente aí de já estar, né, numa quantidade, depois de uma refeição, para você entrar no exercício. Ou ficar à noite, nesse período maior que você já está à noite e o seu corpo está pronto para entrar nesse período de jejum. Então, o resultado é melhor por conta disso, de que você não está forçando uma situação que ele não queria. Você já entra para dormir e o seu corpo, a questão instintivamente, ele já está pronto para isso, ele ia fazer isso. Então, tentar ir à noite. Pessoal, a gente precisa, precisa terminar a live. É muita coisa para falar do jejum, né? Na verdade, a gente pode até marcar, de repente, uma outra live para falar coisas específicas aí do jejum intermitente. Eu acho que é válido. Mas acho que vamos ficar por aqui. Alguma pergunta a mais? Ó, o ideal, Não, e então, é iniciar o querendo, jejum pela noite. eu tenho tido melhores resultados. Até E porque, com como a gente falou, a certeza, questão do ciclo circadiano, né, Marília? sim. A gente não Então, foge assim, eu, muito eu do natural, tenho. né? Exatamente. Você ainda melhora essa sua resposta de ciclo circadiano, que é muito bacana. Então, eu tenho tido ótimos resultados e na adaptação também eu tenho mais facilidade com os meus pacientes em adaptar nesse período de jejum noturno do que começar o dia e levar 16 horas de jejum. Sim. Ah, vai não. Então tá, pessoal, muito obrigada pela participação aqui na live. A gente vai marcar uma outra data para a gente fazer aí mais uma discussão sobre dietas, né? Dieta low carb. A gente falou também um pouquinho da cetogênica, né? Esses Que é dias, acho que diferente da low também carb. diferente da low carb, acho que a gente poderia fazer aí Sim. uma live sobre isso. E também, inclusive, os pacientes que acompanham a gente, que têm feito algum tipo de dieta, poderiam falar aí como é que estão ficando aí com as dietas, né, Marília? Ia ser interessante Sim. também, né? Não, e querendo aí das dúvidas, pode me mandar a mensagem, né, que eu respondo. Tendo dúvida, pode estar encaminhando que eu mando a resposta sim. Pessoal, um beijo para vocês. Marília, obrigada pela sua participação. E Por aproveitar nada. também para falar que a gente realmente tem atendido juntos, temos tido resultados muito bons, né? Com jejum, sem jejum, enfim, mas tem sido muito bom. Um beijo então para vocês. Mandem aí, podem mandar perguntas que a gente vai respondendo aí ao longo da Sim. semana. E aí a gente vai conversando, a gente vai tirando as dúvidas, vamos mandando resposta das perguntas sim. Obrigada, boa noite. Boa noite. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Marília. Tchau, boa noite. Boa noite.